O jogo que traumatizou a torcida vascaína. Relembre o Mundial de Clubes de 1998 depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. Um dos quadros mais pedidos desse canal, enfim, retorna para sua segunda temporada, o especial Mundial de Clubes, dessa vez relembrando os times brasileiros que quase chegaram ao topo do mundo, mas acabaram sendo freados por um time europeu. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Só que like maroto, compartilhe esse vídeo. E agora sim, nesse vídeo de estreia de nova temporada, vamos relembrar o vice-campeonato do Vasco que aconteceu em 1998. O Vasco chegou àquela edição do Mundial de Clubes de 1998, vencendo a Libertadores da América. Na decisão, o time enfrentou o Barcelona de Guayaquil do Equador e venceu os dois jogos. Na ida em São Januário, o time venceu por 2-0 e na volta lá no Equador, o time venceu por 2-1, com destaque para Donizete e Luizão, que marcaram os dois gols do título vascaíno, tanto na ida como na volta. O Vasco, em 1998, montou um esquadrão que marcou época no futebol brasileiro, mas esse time só começou a ser montado a partir da segunda metade dos anos 90. Em 89, o time conquistou o Campeonato Brasileiro numa final eletrizante contra o São Paulo no Morumbi. Mas em compensação, na primeira metade dos anos 90, o time enfrentou uma verdadeira seca de títulos nacionais, ganhando apenas alguns campeonatos cariocas e ainda por cima viu os rivais saírem da fila, como por exemplo, o Flamengo ganhando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro no início dos anos 90, o Botafogo ganhando o Campeonato Brasileiro em 1995, mas aí o Vasco decidiu não ficar mais para trás. Nesse período, começou a esboçar o time que rendeu tudo e mais um pouco para o Cruz Maltino no final dos anos 90. Para vocês terem uma ideia, em 97, o Vasco conquistou de novo o Campeonato Brasileiro numa final em cima do Palmeiras, onde foi campeão depois de 2 empates por 0-0. E em 98, o Vasco finalmente ganhou a Libertadores da América, sendo assim o segundo clube carioca a vencer a competição. O primeiro havia sido o Flamengo no início dos anos 80. O Cruz Maltino em 98 já tinha alguns atletas que marcaram época vestindo a camisa do Vasco, como por exemplo, Mauro Galvão, que já era um experiente lateral que, depois de passar alguns anos no exterior, voltou para o Brasil e ainda continuou a colecionar títulos com a camisa do Vasco. Tinha também o Pedrinho, que atualmente é o presidente do clube. Tinha também o Juninho Pernambucano, o Donizete, o Luizão, que fez história no futebol brasileiro e nessa época estava vestindo a camisa do Cruz Maltino. Tinha também o Carlos Germano, grande goleiro vascaíno que jogou toda a década de 90 no Vasco. Enfim, esses eram alguns dos comandados do técnico Antônio Lopes, outro experiente treinador que também fez história comandando esta equipe do Vasco. O adversário do Vasco naquela edição do Mundial de Clubes de 98 foi o time do Real Madrid. A equipe merengue, que hoje em dia é a grande sensação da Europa, maior campeã da Champions League e também do Mundial de Clubes, naquele ano de 98 estava voltando aos holofotes. O clube merengue, no final dos anos 50 e início dos anos 60, era a grande equipe da Europa. Venceu 5 vezes a Champions League e impunha medo dos adversários. Mas em compensação, depois do 5º título no começo dos anos 60, a equipe espanhola enfrentou um período de seca que foi interrompido no meio dos anos 60 com mais um título da Champions League. Mas por outro lado, após esse título, o time espanhol só foi de novo conquistar o topo da Europa exatamente no fim dos anos 90. Durante esse período, o clube até chegou a outra final de Champions no início dos anos 80, mas perdeu a decisão para o Liverpool. E durante esse período, acabou vendo o Barcelona chegar ao topo da Europa pela primeira vez, e ainda montando um Dream Team no começo dos anos 90, ou seja, foi um período difícil para a torcida do Real Madrid. Mas em compensação, na Espanha, o time espanhol até continuou colecionando títulos, Foi campeão espanhol, campeão da Copa do Rei, enfim. O Real Madrid dentro da Espanha até continuou uma equipe relevante, mas na Europa o time já não colocava mais medo nos adversários. Isso até o final dos anos 90.
O Real Madrid chegou àquela decisão de Mundial de Clubes vencendo a Champions League de 1998. O time merengue enfrentou a Juventus na final e venceu com um gol milagroso de Mijatovic. E assim, o Real Madrid saiu da fila de mais de 30 anos sem saber o que era vencer uma Champions League. O Real Madrid neste ano de 1998 já tinha alguns atletas que marcaram época com a camisa merengue, como por exemplo, o lateral esquerdo brasileiro Roberto Carlos. Ele é um caso curioso, pois ele praticamente fez a carreira dele toda no Real Madrid, já que ele ficou exatamente 11 temporadas no clube espanhol, de 96 até 2007. Mas, além do Roberto Carlos, tinha também outros jogadores que fizeram época, como por exemplo o Seedorf, que muita gente conhece ele já do período do Milan nos anos 2000, mas no final dos anos 90 ele jogava no Real Madrid e foi um grande jogador por lá. Tinha também o Fernando Redondo, que era um jogador argentino. Tinha também o Raul, grande atacante espanhol que fez a carreira dele inteira no Real Madrid. Tinha também o Cristian Panucci, que era um jogador italiano. Tinha também o Fernando Hierro, o Fernando Santos. Esses eram alguns dos jogadores que eram treinados pelo técnico Gus Hiddink. Um outro detalhe curioso também. Aquele time do Real Madrid que foi a campo contra o Vasco na decisão do Mundial de 98 tinha apenas 4 atletas que eram de fato jogadores espanhóis, pois os outros 7 eram jogadores de diferentes nacionalidades. Por exemplo, um desses jogadores que estavam em campo contra o Vasco era o Sávio, que fez história jogando no rival, no Flamengo. Pois é, em 98 ele já estava jogando no time merengue. Mas é importante lembrar também, no fim dos anos 90 já não tinha mais aquele veto dos clubes europeus para contratar jogadores de outras nacionalidades. Lembrando que nesse período tinha um certo limite, mas no final dos anos 90 isso foi abolido, o que permitiu os times europeus a abrir o mercado atrás de jogadores em outros continentes e assim montarem verdadeiros esquadrões. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo e sigam o canal nas redes sociais. O Instagram _respeita meu manto, o TikTok, o Kawaii é respeita meu manto. Agora vamos continuar relembrando aquela final do Mundial de 1998. E chegou a grande decisão. Relembre como foi a escalação do Vasco para aquela finalíssima contra o Real Madrid. No gol tinha o Carlos Germano com a número 1, na lateral direita tinha o Wagner com a número 2, a dupla de zaga era formada por Odivan com a número 3 e Mauro Galvão com a número 4, na lateral esquerda tinha o Felipe com a número 6, na volância tinha o Nasa com a número 11 e o Luizinho com a número 5, e no meio de campo tinha o Juninho com a número 8 e o Ramon com a número 10, e a dupla de ataque era formada por Donizete com a número 7 e Luizão com a número 9. Estes foram os 11 que o técnico Antônio Lopes escolheu para aquela finalíssima contra o Real Madrid. Aquela final, que foi disputada no dia 1º de dezembro de 1998, foi um jogo aberto e marcante, mas com o Real Madrid sendo melhor durante os primeiros 45 minutos de jogo. E assim, o time merengue abriu o placar com Nasa, que acabou marcando um gol contra. Mas engana-se quem pensa que esse gol significou o fim da carreira do Nasa no Vasco. Pelo contrário, o jogador ainda ficou por mais alguns anos no clube Cruz Maltino, rendendo boas atuações e, claro, fazendo a alegria da torcida, que aparentemente esqueceu esse gol contra na final do Mundial de 98. Mas, se durante a primeira etapa o time espanhol foi melhor, no segundo tempo foi o Cruz Maltino que colocou o Real Madrid na roda. Juninho Pernambucano empatou a partida para o Gigante da Colina logo no começo do segundo tempo com um golaço, e a partir daí o Vasco dominou o Real Madrid e estava conseguindo segurar o empate até o finalzinho do jogo. Quando a torcida acreditava que o jogo iria para a prorrogação e aí sim o Vasco iria liquidar de vez o Real Madrid, o Raul anotou uma obra-prima, que com certeza foi o gol mais bonito da carreira dele e que também simbolizou o topo do mundo para o Real Madrid. Real Madrid 2, Vasco 1, e assim o clube espanhol voltava a ser campeão mundial depois de mais de 30 anos. Era o segundo título mundial do Real Madrid. E assim o Gigante da Colina acabou amargando um vice-campeonato, numa final que rende trauma até hoje para a torcida vascaína. O Gigante da Colina chegou bem perto de conquistar o topo do mundo, mas foi parado pelo Real Madrid, que começava de novo a fazer história naquele ano.
Esse Mundial rende opiniões até hoje, pois a imprensa considera o Vasco o time brasileiro que teve melhor atuação contra um time europeu em final de Mundial. Mas tem jogadores que divergem disso, como por exemplo o Sábio, que estava em campo naquela decisão pelo Real Madrid. Ele alega que o massacre do Vasco no Mundial de 98 é pura fantasia e que aquela decisão foi jogo de tempos diferentes para as duas equipes, pois na primeira etapa o Real Madrid foi melhor do que o Vasco e no segundo tempo o Cruz Maltino foi melhor do que o time espanhol, e foi uma partida decidida por detalhes, o que de fato aconteceu. Por outro lado, teve gente que não jogou aquela decisão, mas deu pitaco também, como por exemplo o Edmundo, que em 97 era um dos principais jogadores do Vasco, mas em 98 já não estava mais no Cruz Maltino. Ele alega que se estivesse em campo naquela decisão, o Vasco teria sido campeão mundial. É fato que nessa época o Edmundo estava voando no futebol, mas já não fazia mais parte do elenco vascaíno. Será mesmo que ele conseguiria ter parado aquele time merengue? E é isso, pessoal. Esse foi o Mundial de Clubes perdido pelo Vasco em 1998. Qual será a outra equipe brasileira a ter a campanha relembrada aqui no canal? Será o seu time? Deixe aí nos comentários. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Recebendo desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal.